compartilhar uma palavra do Senhor com os irmãos. E eu queria te perguntar a respeito dessa música: onde está o teu tesouro? Onde é que tem estado o teu tesouro no dia a dia, nas horas particulares, nos momentos de solitude, onde as dificuldades abatem, onde as situações adversas acontecem? Onde tem estado o teu tesouro? É mais ou menos sobre isso que nós vamos falar essa noite, sobre um lugar de refúgio. Um texto muito conhecido dos irmãos, mas que requer que nós estejamos olhando para ele mais e mais, principalmente nesses dias, principalmente nesse tempo, principalmente nessa realidade atual em que nós estamos vivendo como mundo, não é? Como país, como nações. Salmos 46, o versículo 1 e a parte A do verso 2, na versão ACF, Almeida Corrigida Fiel, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos. Até aí por enquanto. A vida cristã, além de nos confrontar para vivermos um padrão de santidade, de excelência através da ação do Espírito Santo, para que nós agrademos a Deus na nossa forma de viver, ela também é feita de experiências, com um exercício de fé naquilo que a palavra de Deus pauta para nós e a nossa reação diante das circunstâncias. Como eu e você, nesse exercício de fé, temos reagido diante das circunstâncias, mediante aquilo que a palavra de Deus tem nos orientado. Quando um profeta do Senhor sobe aqui neste altar, cada um que Deus realmente traz a responsabilidade de trazer a palavra, algo que não é assim o maior prazer não dos pregadores, né, João? Porque é uma responsabilidade muito grande, é um peso que vem sobre nós, a insegurança, e isso é legal, é muito bom, porque a gente fica assim pensando: ai, será que é isso? Será que eu falo? Será que eu não falo? Será que eu mudo? Será que eu não mudo? Né? Mas fala isso, Senhor, vai ser assim? Então eu queria dizer assim, que cada vez que um profeta do Senhor sobe nesse altar para nos confrontar, a exercermos uma maior comunhão com Deus, a estarmos mais firmados na palavra, a praticarmos mais o caráter de Cristo em nós, é com um propósito de abençoar a nós mesmos. Porque quanto mais a gente tem de Deus, quanto mais a gente se envolve no reino, quanto mais a gente está próximo de Deus, mais a gente vai ter capacidade para reagir diante dessas perguntas que eu fiz agora. Onde está o teu tesouro? Como tem sido o seu comportamento no dia a dia? Quanto mais próximo de Deus, mais positiva, mais salutar, mais agradável vai ser a nossa resposta diante das nossas situações. A gente vê muito crente tomando pé pelas mãos diante da situação, tomando uma justiça própria em relação às circunstâncias ou acontecimentos, às situações, se esquecendo de alguns princípios básicos, de algumas prerrogativas como essa do salmista de Salmo 46. Esse é um salmo dos filhos de Corá. Corá foi um dos homens que ousou se rebelar contra a autoridade de Moisés e de seu irmão Arão. E ali na prova nós vemos que Corá e outros homens, eles são tragados pela terra por desobediência. Mas sabe aquela história que a gente fala que filho de peixe, peixinho é? É uma mentira muito grande. Porque os filhos de Corá escolheram não seguir os caminhos do Pai, mas se tornaram verdadeiros adoradores, servindo no altar do Senhor. E este salmo é uma inspiração dos filhos de Corá. E eu entendo que aqui está registrada uma comunhão tão íntima, tão verdadeira, uma certeza tão absoluta, que a premissa que ele usa aqui no início é o que bastava para ele. Ele nem precisava ir ao final do salmo, não é? E podia ser bastante para mim e para você também. Aliás, deve ser bastante para mim e para você durante a nossa semana, durante o nosso dia a dia, durante a nossa vida. A certeza de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, diante dessa premissa, dessa realidade, não
temeremos. Quanto mais conhecemos a Deus, mais desejamos ser como Ele é. E pelo fato de conhecermos mais a Deus, nós podemos nos apaixonar mais pelo seu propósito para com as nossas vidas e através dela. Como o João falou quinta-feira a respeito do amor que impacta, né? Quanto mais nós conhecemos, mais nós podemos nos apaixonar por Ele e estarmos prontos a viver o seu propósito. O fato também de nós conhecermos o seu caráter, nós passamos a confiar mais nele. Porque o homem é muito palpável, muito visível. E o desafio que Deus traz para nós caminharmos com Ele é de dar um tiro no escuro, é de saltar no escuro, é de atirar uma flecha sem saber para onde ela vai, mas saber que o Senhor está guiando essa flecha e ela vai atingir o seu alvo. É essa maturidade que nós precisamos adquirir no nosso coração, no nosso relacionamento com Deus diante dessa realidade. Quanto mais nós conhecemos ao Senhor, mais conhecemos o seu caráter, do seu amor, da sua graça, do seu perdão, da sua misericórdia, da sua vontade, do seu propósito para com as nossas vidas. Mas a gente vai aquietando o nosso coração diante das situações, diante dos conflitos, diante das lutas, diante das perdas, diante do medo, diante do inimigo cruel que tenta nos atingir. O Salmo 46 traz aqui um testemunho de maturidade nesse conhecimento do Senhor, né? E a segurança no seu poder, quando ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, portanto não temeremos. Essa palavra que nasce hoje dessa realidade, das incertezas que o nosso mundo tem vivido hoje e agora. Nós temos perdido referências no mundo natural. Nós temos perdido o padrão de sociedade, de comportamento, de família. Nós temos perdido a estabilidade. Nada mais é seguro. A economia não é segura por uma palavra dita em outro lado do continente, abala todo um sistema financeiro do mundo todo, né? A política não é feita de homens sérios, compromissados, honrados, tementes ao Senhor, que ao invés de ser instrumento de bênção para aqueles que o elegeram, se tornam instrumento de escravidão e engano para aqueles que votaram com dignidade, com confiança. Muitos votam exercendo confiança na palavra daquele que a lançou, mas hoje nós não temos mais essa segurança, não temos essa segurança, essa confiança. Hoje nós vemos muitos homens trocando seus votos também por um benefício, e a culpa também acaba sendo nossa enquanto nação. O sistema desse mundo tem nos exprimido de tal modo que às vezes guardar o padrão de Deus, a vontade de Deus nos faz às vezes nos sentir como Asaf e falar assim: olha, o ímpio só prospera. Sabe, a gente é espremido por isso. Quanto mais a gente tenta acertar, fazer, cumprir o propósito, a vontade do Senhor, mais espremido a gente é. Mas o salmista diz: não tema, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, né? O sistema desse mundo tem nos exprimido, e a circunstância que muitas vezes que a gente vai vivendo, parece que tem uma hora que vai nos sufocar. Como igreja, como servos do Senhor, chamados para o seu propósito, sofremos, assim como esse poeta está descrevendo aqui, pressões em nosso tempo. Nós também, como esse poeta, sofremos pressões em nosso tempo por conta daquilo que nós temos escolhido ou daquilo que nós não temos escolhido. Mas para quem escolhe se aproximar de Deus e fazer a sua vontade, sempre haverá um lugar de refúgio.
É isso que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Para quem se propõe se colocar debaixo da vontade de Deus e obedecer a sua palavra, buscar intimidade com Ele, conhecimento da sua glória, sempre haverá um lugar de refúgio. Você pode falar para o seu irmão, para você, da parte de Deus, sempre haverá um lugar de refúgio. Pode abençoar a vida dele? Queria dizer para você que este salmo serviu de inspiração para nada mais, nada menos do que a pessoa de Martim Lutero, quando em 1529 ele compõe um hino do cantor cristão, que muitos da nossa atualidade nem sabem o que é isso, cantor cristão, né, Lucas? O hino se chama Castelo Forte, né? Esse hino é uma declaração libertadora, né, que Martim Lutero escreveu, baseado nesse Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E foi escrito também em tempos de adversidade, principalmente em tempos de conflito, em tempos de perseguição. Ele, imbuído de fé naquilo que ele tinha sido revelado, ele escreve uma canção que diz: Castelo forte é o nosso Deus. Um lugar de refúgio, né? Por falar em adversidade, por falar em aflição, por falar de conflito, você já se deparou com essa cena? Uma pessoa que está vivendo um conflito, uma dificuldade muito grande, te procura, no sentido de expor aquilo que ela está vivendo, aquela dor, de compartilhar com você e esperar uma resposta da sua vida, né? Uma experiência. E quando você termina de compartilhar a sua dor, ele vira para você e fala assim: isso não é nada, você não sabe o que eu estou passando. Como se a gente pudesse ficar exercendo esse comparativo de dor, do tipo, você não sabe o que eu estou passando. Em vez da pessoa receber um consolo, ela recebe um balde de água fria num comparativo de dor, como se a dor dela, como se o conflito dela, como se a dificuldade dela fosse menor do que aquele que a deveria ouvir. Eu só estou falando isso porque talvez você possa estar pensando isso neste exato momento. Esse salmista escreveu isso, sei lá em que tempo, sei lá em que situação. Ele não está hoje na minha pele e não faz ideia do tamanho da bucha que está sobre a minha cabeça. Esse salmista não sabe o que me aguarda amanhã. Parece que eu estou numa panela de pressão em ponto de explodir. Talvez seja dessa forma que você adentrou aqui nessa noite. Muito desejoso de ter uma resposta para você, mas com a cabeça cheia de conflitos, de temores, de dificuldades, de lutas, de medo. Eu queria aqui relembrar um dia, eu não lembro o que estava tendo, se foi no Profetizando, mas que a mãe do Jair dá um testemunho de como a vida dela foi transformada. E quando aquela mulher começa a falar da vida impregnada que ela vivia, de possessões, do marido alcoólatra, eu queria olhar para o Jair, mas eu não conseguia olhar para o Jair. Eu fiquei pensando assim: cara, desde quando esse menino passa isso? Sabe por quê? O Jair nunca deixou de transparecer esse conflito interno vivido dentro de casa. Qualquer coisa que nós pedíamos para ele, ele falava assim: contem comigo. Eu não posso tal dia, mas eu me viro, eu varo a madrugada na igreja e tal, eu faço. A gente fazia algumas situações de movimento. A hora que ia oferecer algo para o Jair, ele falou assim: hoje eu estou de jejum. E não participava daquilo, mas trabalhou por aquilo, mas não participava daquela festa, aquilo, sempre com um olhar carinhoso, sempre com um sorriso nos olhos, sempre com um olhar doce e respostas brandas. Nunca vi aquele menino alterar o seu tom de voz, ou arrumar rusga com alguém. Isso me faz entender que esse jovem alcançou este lugar, né? Esse porto seguro, né? A sua maturidade
tem encontrado esse lugar de refúgio e fortaleza no silêncio, que faz com que a sua mãe se converta para Jesus. De uma forma que talvez eu, sempre companheiro dele em algumas atividades, sempre pedindo a colaboração dele, mas eu não tinha ideia do que esse jovem vivia. E assim muita gente não fazia ideia, mas ele sabia que Deus era o seu refúgio e a sua fortaleza, socorro bem presente nas angústias e nas aflições, né? Esse lugar de refúgio e fortaleza que eu e você podemos ter do Senhor. Não duvide, porque o Senhor é a nossa proteção. Salmo 121, versículo 1 e 2 fala assim: levantarei os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é o nosso refúgio. Salmo 91 e 2 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor o quê? Ele é o meu Deus, a minha fortaleza, e nele confiarei. É o que o salmista do Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Como eu já disse anteriormente, para o salmista, essa declaração inicial até bastaria, porque era a confiança que ele tinha no Senhor e acabou. Deus é meu refúgio e fortaleza, né? Ele tinha no Senhor. Mas eu quero que você entenda aqui uma coisa que ele fala. Ele não traz por uma questão particular, mas ele traz a afirmação por um senso de coletividade. Quando ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele está trazendo aqui um pensamento de uma comunidade que tenta andar em conformidade, de igual maneira, né? Ele está falando de pessoas que de alguma forma são regidas pela mesma graça, que são regidas pelo mesmo poder, pela mesma misericórdia. Ou seja, ele está dirigindo essas palavras ao povo de Israel, aqueles que tinham recebido, que tinham realmente conhecido o Deus único e verdadeiro. E ele não se isola nessa declaração, ele não usa essa prerrogativa só para si, ele envolve o Israel de Deus quando ele fala assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele está chamando a todos ali para adquirirem essa confiança, essa maturidade, apesar de todas as situações contrárias que o povo de Israel passava de tempos em tempos. Israel, Jerusalém, a nação santa, também é sinônimo de igreja. Então, essa certeza é para mim e para você também no dia de hoje. Quando esse salmista diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, ele está nos incluindo nesse processo, nessa realidade. Tenha a firme certeza de que o Senhor é a nossa proteção. Mas para que você não tenha dúvida da experiência desse poeta, não é? Não fique pensando aquilo que eu falei: que ele não está vivendo a minha situação, ele não está na minha pele, ele não sabe a bucha que eu carrego. Deixa eu descrever aqui as situações que ele vem depois. Ele fala: Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que. Aí ele começa a descrever um quadro de caos. Ainda que, ele falou que no verso 2: ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio das águas, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. O que você consegue imaginar aí em tudo isso? Quando ele fala de montes se afundem pelos meios dos mares, os montes se transportando pelos meios dos Alpes, a terra se mude, né? Posso imaginar alguns tremores, a terra se abrindo e rachando, né? Ainda que as águas rujam e perturbem. Lembra das tsunamis da vida? Não precisamos ir longe, vamos falar daqui do sul, de Porto Alegre, dessas enchentes que tivemos tão próximas nos últimos tempos, o caos e a destruição. Ele está falando de uma situação de caos, da natureza em desordem, dos grandes fenômenos da natureza. O caos instaurado mesmo. Quem é que pode?
Quem é que pode deter o bramido do mar? Quem é que pode dizer ao mar: aquieta-te? Quem é que pode conter a força do vento? Quem é que pode acalmar as tempestades dessa vida? Pelo que não temeremos. Essa é a ordem. Ainda que todo esse caos se instaure, ainda que todo esse processo de destruição, de desordem, de bagunça na natureza, de vendavais, de maremotos, de terremotos, de vendavais, pelo que não temeremos, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E diante das aflições que o salmista, essa forma figurada de trazer a natureza em revolução, em destruição, ela se aplica às aflições que nós vivemos na nossa alma, na nossa mente, no nosso coração, dia a dia. E eu te pergunto, o que tem afligido o seu coração hoje? Porque se você falar que está tudo bem, estou em paz, estou andando, está mentindo. Porque Jesus mesmo fala: no mundo tereis. Então elas são legítimas, elas são verdadeiras, elas acontecem, tá? O que está afligindo o seu coração? O que está como um pêndulo na sua cabeça? O que está como uma foice no seu pescoço? O que está tapando a sua respiração e tentando te sufocar? Medo, incertezas, dor latente de alma, solidão, diagnóstico de doença, angústia, conflito, desordem. Eu falo para você que, apesar de estar vivendo um tempo maravilhoso da presença de Deus, de vez em quando eu dou uma surtadinha em mim mesmo. Minha mãe está com 88 anos e a gente começa a perceber alguns sinais da fragilidade da idade, da circunstância diversa. E eu procuro dar todo o carinho, todo o amor do mundo para ela, mas tem hora que eu me vejo apavorado, fora da casinha, com medo e pensando no que possa vir a acontecer. Mas o Espírito me traz à memória muitas situações pelas quais eu já passei com ela, onde o próprio Deus me disse aos seus amados: Ele dá enquanto dormem. Aí eu volto ao eixo desse lugar de refúgio. Mas são aflições que a gente está sujeito a passar, assim como outras situações. E eu te pergunto, qual é a tua aflição neste tempo? É a instabilidade financeira, os relacionamentos dentro da sua casa, dificuldades, é um filho que está na droga, sei lá o quê, falta de entendimento, um vício de um marido ou uma esposa que não se converte a Jesus, alguém apático, indiferente, que parece que você ora, e quanto mais você ora, parece que não tem mudança, você não consegue ver, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem pelos meios dos ares, ainda que as águas rugem e se perturbam, ainda que os montes abalem pela sua braveza, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso, não tema a sua aflição, não tema a sua dificuldade, confie no Senhor, Ele é a nossa proteção. Amém? Deus não perdeu o controle da sua vida, Ele não se esqueceu de você, Ele tem um propósito, e o propósito é fortalecer a sua fé, só e somente nele, porque só Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, aquele que pode nos socorrer em tempos de aflição, de angústia. Por isso não temas, Ele te defende e protege. Não existe castelo seguro ou fortaleza impenetrável. E foi isso que Lutero escreveu. Sabe onde existe um castelo forte? E vocês vão entender depois essa questão do castelo. Castelo forte
é o nosso Deus. Só Ele é refúgio, fortaleza. Então, Ele é o único lugar para onde eu e você podemos correr em tempos de tribulação, em tempos de aflição. Eu precisava de papel, gente, por favor. Por isso, nunca se sinta acuado, tá? Porque Deus é a nossa fortaleza. Para aqueles que temem o Senhor, não existe beco sem saída, pois sempre haverá socorro da parte de Deus a nosso respeito. Você pode falar para o seu irmão: não existe beco sem saída para você. Sempre haverá solução da parte de Deus a nosso respeito. Confia nisso? Confia nisso? O segundo ponto dessa palavra nos remete a outro cenário, a Jerusalém em um tempo de guerra, num tempo de conflito, num momento de perseguição. Obrigado, meu querido. Num tempo de perseguição, onde ela está sendo atacada. Volto a falar que aqui Jerusalém também é um símbolo da igreja, tá? Não podemos esquecer. A igreja sendo atacada, intimidada pelo inimigo. A partir dos versos 4 ele diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Os gentios, as nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Aí ele diz: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso. O cenário muda, a circunstância também. O primeiro cenário descreve um lugar de refúgio, um escape, uma fortaleza que nos impede de temermos uma natureza em meio ao caos. Já o segundo cenário é de guerra, é um cenário de perseguição. E quantas vezes essa Jerusalém não foi atacada? Quantas vezes a igreja não é atingida hoje pelos estilhaços provocados pelos nossos inimigos, pela afronta do mal? Nesse exato momento nós temos visto em redes nacionais a igreja sendo exposta, passando às vezes por situações vexatórias, como se ela fosse uma entidade falida, Não importa a perseguição que se levante contra a igreja de Cristo, mas o que precisamos ter é a convicção de, apesar de toda a perseguição, de todo ataque, de toda a exposição da igreja, de todo o cenário mentiroso que tenta se colocar da existência da igreja, porque essa é a meta do inimigo, descredibilizar a igreja do Senhor Jesus como um meio de salvação, de conserto para essa terra. O que importa é que, apesar de tudo isso, Deus está no nosso meio. É isso que o poeta fala em relação a Jerusalém, em relação à nação de Israel. Nós somos a raça eleita, nós somos o sacerdócio real, nós somos a nação santa, nós somos o povo adquirido. Deus está no nosso meio. Ainda que os inimigos tentem nos destruir, esbravejando contra nós, não há ataque que subsista a essa presença de Deus. Jerusalém foi destruída, sim, em algumas situações, pela permissão de Deus, por questão de juízo e disciplina por conta do pecado. Mas houve situações em que o povo clamou ao Senhor por situações de trincheiras, e Deus livrou Israel de muitas situações de trincheiras, de ciladas do inimigo. Por exemplo, Josafá contra aquele reino poderoso que se levanta contra ele. Deus diz: porque do Senhor é a guerra, Nós vemos aquele momento de perseguição, aquele cenário de guerra contra Israel. O Senhor falou assim: a única arma que vocês vão usar é o louvor, é o meu nome.
Sabe por quê? O problema não é a presença do inimigo. A presença do inimigo não pode nos intimidar. Porque nós temos que crer que maior do que aquele que está no mundo. A presença do inimigo não pode nos intimidar. Você pode falar isso para o seu irmão? A presença do inimigo não pode nos intimidar. Mas a ausência de Deus. Se Deus estiver presente, nós não temos que nos preocupar com o inimigo. A Síria cerca Jerusalém com Senaqueribe e seu grande exército. E Ezequias se vê pequenino. E Senaqueribe é tão arrogante que ele começa a trazer um histórico de guerra, de vitórias, de amplas vitórias sobre todos os reis. Não houve uma divindade que subsistiu ao meu poderio, ao meu comando. Todos se renderam aos meus pés. Você acha que vai ser o seu Deusinho que vai, de alguma forma? Não cai nessa conversa desse rei. É mais fácil vocês se renderem. Mas o que Ezequias escolhe fazer aqui é buscar o refúgio e a fortaleza, o socorro bem presente em tempos de tribulação, porque não havia outra circunstância que ele pudesse recorrer a não ser buscar ao Senhor, né? E aí vem um anjo. Fala assim comigo, um anjo. Não é uma milícia, é um anjo. Um anjo enviado do céu fere só 185.000 soldados do exército de Senaqueribe. Mais eram os homens que estavam para o lado de fora da cidade do que os habitantes da cidade em si. Mas um anjo feriu. Sabe por quê? Porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Porque Deus está no nosso meio para nos defender, né? Quando Deus está presente no meio do seu povo, nós nos tornamos imbatíveis, invencíveis, indestrutíveis e não somos abalados. Geograficamente falando, Jerusalém não tinha rio. Ezequias, numa situação estratégica de guerra, o que ele faz? Faz túneis subterrâneos que captam a água das fontes de fora da cidade e trazem e acomodam em cisternas lá no tanque de Siloé, para que quando houvesse um cerco contra Jerusalém, ele não ficasse dependendo da água de fora da cidade e morressem de sede e não pudesse ter acesso à água, que é a necessidade básica de subsistência. Então, geograficamente não havia rio em Jerusalém, mas o poeta disse assim: há um rio que alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Que rio é esse? Né? É um símbolo da presença do Deus Trino no meio do seu povo. Vamos lá, Jeremias 2,13 diz assim: o meu povo cometeu 2 crimes, eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Jeremias está trazendo essa palavra profética, dizendo que o povo tinha abandonado Deus e a sua presença, que era sim para eles uma fonte de águas vivas, né? Em Zacarias 13:1, uma profecia a respeito de Jesus fala assim: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e os habitantes de Jerusalém para a purificação do pecado e da imundícia. Está falando de um tempo de arrependimento, um tempo de perdão, mas fala de uma fonte, e essa fonte é Jesus Cristo. Agora o Espírito Santo, João 7, de 37 a 39 diz assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ou seja, uma fonte. Ele mesmo falando de si: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso ele disse do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dada por Jesus
não ter sido glorificado. Então nós vamos aí falar desse Deus Trino sendo comparado a uma fonte de água viva. A cidade de Deus é regada pela própria presença, pela presença do próprio Deus no meio do seu povo. A igreja deve ser o santuário da morada do Altíssimo. Ou seja, a minha vida, a sua vida, não é um lugar físico, não é uma construção, mas é o meu, o seu, o nosso coração. Você e eu somos esse santuário de Deus, a habitação do Altíssimo. Há um rio que banha a nossa vida, que banha este lugar, e a gente precisa se alegrar com essa habitação de Deus, né? Você acredita que Deus está no meio da igreja? Você é a igreja de Jesus. Você acredita que Deus está no nosso meio? Você acredita nessa habitação na sua vida? Então, se você crê, aleluia, tome posse. Você jamais será abalado. Você pode proclamar isso para o seu irmão? Você jamais será abalado. A Bíblia fala assim, que o justo permanecerá para a memória eterna. Ele jamais será abalado. Presta atenção, meus queridos, o que torna a igreja de Jesus vulnerável ao ponto de afastar-se dessa presença de Deus é o pecado. Caso contrário, Deus está no meio dela. Tem caos, tem perseguição, tem luta. Entretanto, o Senhor dos Exércitos está... Tem luta, tem caos, tem perseguição. Entretanto, o Senhor dos Exércitos está... O Deus de Jacó é o nosso... Mesmo que o mundo esteja em iminência de colapso, meus irmãos. Podemos ver as nações inquietas e perturbadas, a natureza gemendo, mas a despeito dessa situação caótica, a igreja de Cristo está guardada, porque o Senhor é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na tribulação. O Senhor dos Exércitos está conosco. Por que fala o Senhor dos Exércitos está conosco? A gente precisa entender que Deus governa todos os exércitos. Deus governa os anjos, Deus governa as estrelas. A Bíblia fala que quando as estrelas vieram compor o céu, cada uma foi chamada pelo seu próprio nome e nenhuma delas desobedeceu. Deus governa os corpos celestes. Todas as hostes celestiais estão debaixo da autoridade de Deus. Todas as forças naturais, as forças sobrenaturais, as forças físicas, as forças espirituais, todo esse exército está debaixo das ordens de Deus para proteger a sua igreja. Último cenário, não são mais as nações bradando, mas é um cenário de campo de batalha pós-guerra já. É um ambiente que as armas de guerra viraram sucata, depois da intervenção do Deus Todo-Poderoso. Os versos de 8 a 11 fala assim, 9 a 11 acredito, 8. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Olha assim, o que ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos novamente, e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Repetindo, o Senhor, ele encerra dizendo, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, né? Se o pessoal do louvor quiser subir, se tem uma música, quer cantar Castelo Forte? Arcos, lanças, carros de guerra, vem Isa, vem Marcelo Lopes, vem Olália, Suade, todo mundo que conhece Castelo Forte aí, tô brincando. Carros de guerra acabam virando sucata, nada mais está em ação. Isso nos faz lembrar das cenas de filmes de guerra, como da Segunda Guerra Mundial, o final da guerra, a tristeza, um momento realmente de inexistência, de destruição total, a Guerra de Berlim, os muros destruídos ali da Alemanha, né? As bombas
jogada em Hiroshima, Nagasaki. Mas Deus, Ele abate toda força destrutiva deste mundo. Quando o poeta diz assim: vinde e contemplai as obras do Senhor. Isso me faz lembrar a batalha do Armagedon. Faz imaginar as nações se reunindo, as conspirações acontecendo, gente unindo força, material bélico, poderio, subindo um monte no sentido de tentar oferecer um maior potencial ofensivo nesse momento de guerra para se salvar, esse posicionamento dessa batalha final. Mas o que a palavra diz que a única arma acionada será a espada que vai sair da boca de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Ele vier em sua majestade, em sua glória, Ele colocará todos os inimigos debaixo dos seus pés. O anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte, todos serão lançados no lago de enxofre, inclusive aqueles que não creram nele, né? Ele, o nosso Deus, Ele coloca um ponto final à guerra. Se o seu coração está vivendo esse momento de destruição, Deus tem o poder de colocar um fim à guerra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Não se trata de uma aliança de nações para trazer um cessar-fogo à guerra. Até porque, onde tem a ação humana já produz guerra por si própria. Mas é o Todo-Poderoso colocando fim a toda a guerra. Só a intervenção divina coloca um ponto final à guerra. É a soberania divina que estabelece um termo à guerra. Por isso o salmista diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado em toda a terra. Num tempo em que as nações têm caminhado com ideologias perniciosas, perigosas, nocivas de morte, nós precisamos entender que Deus está no seu alto e sublime trono, e é Ele quem diz às nações: aquietem-se, baixem a bola de vocês. Vocês não estão com esse poder todo, não. Vocês estão achando que são as bombas nucleares de vocês, que é o material bélico que vocês... Deus é poderoso, Deus é soberano, e Ele vindica a sua glória às nações e diz: aquietem-se, nações, porque eu sou Deus. Finalizando aqui, o poeta ratifica no versículo 11 o que ele já disse no versículo 7: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Enquanto o mundo está de cabeça para baixo, onde os homens aplaudem a desgraça e zombam da virtude, e zombam da graça, num tempo em que parece que tudo está perdido, eu e você precisamos parar, precisamos respirar, tomar o pé da situação e dizer a nós mesmos: Ele está conosco. Ele é o nosso socorro. Não existe guerra interior, não existe pressões externas em que Ele não seja o nosso alto refúgio. A presença é incomparável. E para terminar aqui, em 1520, o Papa Leão X, ele manda uma carta para Lutero, intimidando Lutero, falando assim: Lutero, para com essa palhaçada. Você está querendo sair fora dos parâmetros da igreja. Trazemos novos pensamentos, novas ideias, porque Lutero era a favor de um posicionamento livre de adoração a Deus, sem precisar de intermediário, sem precisar de um sacerdote que interferisse na relação dele para com Deus, sem que ele tivesse que pagar indulgências. E isso, o Papa Leão X, furioso, fala assim: olha, isso vai contra as regras da igreja. E o que Lutero faz diante dessa ameaça, diante dessa carta, é rasgar a carta do Papa Leão X em público, até que ele é chamado para ser questionado.
E ali, em 1521, ele é convocado a se retratar diante dessas autoridades. E ele fala assim, olha, e pedir desculpa ainda, né? E ele fala assim, a menos que vocês provem que eu estou errado, né? Eu não vou me retratar, porque não é lícito a um homem agir contra a sua própria consciência. Aqui me firmo, e que Deus me ajude. Então o rei Carlos V, imperador sacro do Império Romano, emitiu ordens para a prisão de Lutero. Havia uma recompensa estabelecida para quem pudesse encontrar Lutero, para que ele fosse preso. Havia uma premiação em curso. Entretanto, ele foi capturado, sim, mas ele foi capturado por aliados. Lutero é protegido por um único homem que poderia se interpor a Carlos V, que era Frederico III, um príncipe saxônico que o leva para o seu castelo. Está entendendo? Para o seu castelo. E sabe o que Lutero faz ali no castelo desse príncipe saxônico? Ele traduz o Novo Testamento para o alemão. E é no meio de todos esses conflitos, dessas perseguições, dessas injustiças tramadas, que Lutero escreve: Castelo Forte não é o lugar onde eu estou, mas é o nosso Deus. Ele é a espada que fere os nossos inimigos. Ele é escudo que nos defende. E eu quero encerrar te fazendo a pergunta: Deus tem sido o seu castelo forte? Ele tem sido a sua proteção e o seu lugar de refúgio? Quero convidar vocês a se colocar de pé. Nós vamos ler primeiro a letra da composição de Martim Lutero, de Castelo Forte, já que não dá para cantar. Estou te livrando dessa, tá? Vamos lá? Tá aí? Não passaram a letra de Castelo Forte para vocês? Ok, se não passaram eu vou ler ela. Diz assim, olha: Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com o seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás. Com artimanhas tais e astúcias tão cruéis que iguais não há na terra. A nossa força nada faz. Estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos Jesus, aquele que venceu na cruz, Senhor dos nossos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sim, a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará com Cristo por defesa. Se temos que perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos-á o seu reino.